Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Damos início, então, à sessão das 9 horas do dia 16 de julho de 2020. A composição do colegiado permanece a mesma, só para dar um bom dia aqui para todo mundo. Conselheiro Roberto. Bom dia, presidente. Conselheiro Dornelas. Bom dia, amigos. Também o conselheiro Lisandro. Bom dia. Conselheiro Rogério. Bom dia, presidente, a todos. Bom dia. Conselheira Giovana. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. O conselheiro Lucas. Bom dia a todos. E a conselheira Bianca. Bom dia, Fernando. Bom dia, colegas. Tá certo, pessoal. Então, vamos retomar a pauta, está absolutamente em dia, né? Então, nós iniciaremos pelo primeiro item da pauta. Na sessão das 9 horas, hoje, nós temos um pedido de sustentação oral, uma apresentação de sustentação oral, que é o item 111 da pauta, Objective Solutions, Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas, que a doutora Amanda Meleiro de Castro Hall encaminhou a sustentação oral, que vai ser de relatoria da conselheira Bianca. Os processos que eu vou iniciar o relato agora, o processo, né, é o item 100 da pauta, não tem sustentação oral. Esse item 100 da pauta, ele, na verdade, é o paradigma do repetitivo número 101. Mas eu já lhes adianto que o item 102 da pauta também é um outro paradigma. Ele é paradigma do item 103. O item 104 da pauta também é paradigma dos itens 105 a 109. Mas eu não sei exatamente qual foi o critério que adotaram, se foi feito em momentos distintos. Os processos são absolutamente iguais. Então, na verdade, eu vou relatar aqui o item 100 e vai valer do 100 ao 109, né? Lógico que eu vou fazer a anotação dos resultados para cada paradigma e depois aquele texto padrão para os repetitivos. O único que tem um pouco de diferença é o 110, que a gente analisa depois em separado, tá bom? Processo extremamente tranquilo, tá? O contribuinte solicitou um reconhecimento de crédito, tá? Ele queria fazer uma compensação. Não foi, a unidade de origem não reconheceu, porque o débito estava totalmente vinculado no DCTF. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, trazendo vários pontos. Esse vai ser uma diferença que a gente vai ter em relação àquele item 110. Então, na manifestação de inconformidade, primeiro ele diz o seguinte, que a certeza e liquidez do crédito dele é cristalina. Ele falou que ele está juntando o DARF e ele está dizendo que está errado. Né? Então, se ele está dizendo que está errado, se ele fez o cálculo e juntou o DARF do pagamento no valor incorreto, ele teria direito ao crédito que ele está solicitando de volta. Ele fala algumas outras coisas na manifestação de inconformidade, tá? Que a gente nem vai comentar aqui, porque no recurso ele não repetiu. Então, na manifestação de inconformidade, ele questiona o prazo de guarda de documentos. Ele acha que ele tinha que guardar o documento só por 1 ano, porque o artigo 24 da Lei 11.457, lá, aquele que dá um prazo de 1 ano para os processos no âmbito da Receita ser decididos, então ele acha que a partir do momento que ele transmitiu o PERDECOMP, ele tem 1 ano para guardar o documento. Se a Receita não fez em 1 ano, o direito dele é líquido e certo. Então ele não ia apresentar documento nenhum, a DRJ não acatou isso, né, julgou improcedente a manifestação de conformidade. Ele apresentou o recurso voluntário e faz comentários abstratos sobre o direito ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, que não teria ocorrido no caso concreto.
que ele juntou os comprovantes dos recolhimentos de títulos como indevidos ao maior, não havendo que se falar que não teria feito prova dos fatos alegados, que o cálculo do indébito teriam sido por eles realizados, que, portanto, a seu ver, seriam líquidos e certos, e possuiria o crédito alegado. Tá? Então, ele diz que não teria fundamento para isso. Bom, senhores, no meu recurso, no meu voto, eu estou simplesmente ali deixando claro que o ônus da prova ele não aborda aqueles pontos de prazo, tá? No recurso, ele só fala que o crédito dele era líquido e certo e que não houve obediência aos princípios da ampla defesa do contraditório. Ele não aborda a questão do prazo que a Receita teria para se manifestar, ele não se manifesta sobre o tempo de guarda de documento. O recurso voluntário foi muito mais simples do que a manifestação de inconformidade. Então, eu estou trazendo aqui, dizendo que a prova, que o ônus probatório, nesse caso, como ele está pedindo a restituição, é dele, né? Eu ainda falo que a própria DRJ já tinha destacado na decisão, olha, não adianta só falar e dizer que tem o DARF, se você nem aponta, porque ele diz que ele fez o cálculo, então é líquido e certo. Ele nem mostra qual é o cálculo. Ele nem fala assim, foi por isso, foi por aquilo, não tem um documento juntado, não tem nada. Tá? Então eu discorro aí nossos votos padrão, estou negando provimento ao recurso. Coisa bastante tranquila. Esse voto que eu estou proferindo é absolutamente igual no item 100, que é o paradigma do 101, no item 102, que é o paradigma do 103, e no item 104, que é o paradigma dos itens 105 a 109. Não tem absolutamente nenhuma prova juntada pelo contribuinte que simplesmente diz que caberia ao fisco, então, demonstrar que ele não tem o direito creditório, quando ele não aponta nem objetivamente o porquê que teria o erro, quanto mais documentação, que aqui na recurso voluntário ele não fala nada, na manifestação de inconformidade ele diz, eu não vou apresentar, eu não tenho, eu não precisava guardar além de um ano. No recurso ele nem fala isso. Dúvidas, senhores? Não. É uma dúvida? Então, o voto do item 100, do 102, do 104, 100, 102 e 104, que são os paradigmas, eu vou colher o voto em conjunto, tá? Então, vai aplicar, na verdade, o resultado do 100 ao 109. Conselheiro Roberto. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Dornelas. Acompanho o relator. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheiro Rogério. Acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, itens 100 a 109, negado o provimento ao recurso voluntário, processos julgados. Item 110, tá? O item 110, o mérito é absolutamente igual ao mérito do 100 ao 109. O contribuinte não traz nenhuma prova, o contribuinte diz que ele fez o cálculo, então é líquido e certo, e pronto. Tá? A diferença nesse aqui é que o que tinha sido arguído somente na manifestação de inconformidade dos outros processos foram arguídos, os argumentos foram utilizados nesse recurso voluntário. Então, ele vai dizer que não mais possuiria os documentos comprobatórios do alegado, o erro no preenchimento da declaração em face do disposto no artigo 195 do CTN, que é o que fala de guardar a documentação enquanto não prescritos, né, os direitos de cobrança ali. Aduziu ainda que a declaração de compensação teria sido transmitida em 2010 e apenas 3 anos após teria sido emitido o despacho decisório, que estaria em desacordo com o artigo 49 da Lei 9784, bem como disposto no artigo 24 da Lei 11.457. Aduz ainda que, se a decisão tivesse sido proferida no prazo de 1 ano, né, a que se refere ao artigo 24, ele disporia da documentação comprobatória do seu direito creditório. Então, o mérito, tá, pessoal? Coloquei até antes aqui para
porque tem uma questãozinha que é meio problemática, vocês vão entender. Eu estou fazendo a mesma coisa que no outro, no mérito ele não traz nenhum documento. Aí é que vem, ó. Das alegações sobre guarda de documentos e prazo para emissão de despacho decisório. Qual é o problema nesse processo aqui? Ele não alegou isso na manifestação de inconformidade. Ele inverteu. Lá nos outros processos, ele fez essa argumentação na manifestação de inconformidade e não repetiu no recurso voluntário. Nesse aqui, na manifestação de inconformidade, ele só diz que o direito era líquido e certo, ponto. E no recurso voluntário, aí ele vem falando desses outros itens. Tá? Aí a gente queria discutir com vocês para ver o que vocês acham. Tá? Me parece que seriam matérias preclusas. Tá? Se a gente entender que não, eu discorro sobre cada um dos itens aqui embaixo, da guarda dos documentos. Tá? E talvez, não sei o que vocês pensam, talvez fosse até melhor para não deixar nenhuma dúvida sobre isso, mas aí é uma questão para a gente discutir. Então, eu discorro aqui sobre o CTN, sobre o artigo 264 do Rio 99, né, são todos que falam do tempo de guarda da documentação. Enquanto ele tem alguma questão discutindo a respeito daquilo, ele teria que ter guardados os documentos. E vocês vejam que a gente está falando de 2010, que ele transmitiu a DECOMP, o despacho decisório é de 2013. Né? Do prazo para emissão do despacho decisório, daí eu digo ali, que o artigo 49 da Lei 9784, pessoal, fala era do processo administrativo em geral, que a administração teria 30 dias para tomar a decisão, prorrogável por mais 30 dias. Tá? O artigo 24 da Lei 11.457 foi naquela lei da fusão entre a Receita Federal e a Receita Previdenciária, né, tal da super-receita, em que se inseria um dispositivo que haveria um prazo de 360 dias para que a administração proferisse uma decisão. Então, veja, a lei específica vai se aplicar aqui no caso concreto. Só que essa lei, ela não dispõe de nenhuma consequência pelo não cumprimento, né? Então, ela não diz que não proferido o despacho em 360 dias ou a decisão, o pleito do contribuinte é automaticamente admitido, tá? Não é isso, né? Tanto é que o pessoal das unidades de origem e até mesmo a gente, aqui no âmbito do CARF, por vezes recebemos ordens judiciais simplesmente para que se profira uma decisão. Né? O descumprimento daquele dispositivo poderia ensejar uma ordem para que fosse proferida uma decisão, e não automaticamente o mérito decidido a favor do contribuinte. Até porque o parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430 fixa qual é o prazo que a administração tem para proferir o despacho decisório aí, em relação às declarações de compensação, que é um prazo de 5 anos. Né? Aqui foram 3 anos, bem tranquilo. Então, eu discorro sobre isso, e aí a gente tem que ver como é que que vocês entendem melhor para a gente fazer aqui em conjunto. Não conhecer das matérias preclusas e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário, ou simplesmente eu não falo aqui, deixo meu voto sem a preclusão, e a gente vai direto para a questão de negar provimento. Debates. O Fernando... Roberto, pode começar. Eu deixo aí, qualquer coisa eu acrescento, porque suas palavras são sempre muito sábias. Eu prefiro ouvir, mas, enfim. Obrigado. Eu ia só fazer 2 observações. A primeira é que eu acho que, já que você abordou todos os pontos que o contribuinte levantou, embora tivesse feito isso de forma inaugural no recurso, eu acho que simplesmente poderia manter isso e não... Negar provimento. Negar provimento, examinar... Não falar que não vai conhecer, é isso? Somente porque se trata de um... Sabe por que eu acho que a gente poderia... restituição. E eu queria fazer uma outra observação, só para encerrar aqui a minha participação nesse debate, com relação a essa história do prazo de 360 dias.
Esse prazo é legal, não tem dúvida nenhuma, quer dizer, é legal que eu digo, é previsto na lei, mas a aplicação dele é para aqueles casos em que o silêncio da administração impõe ao contribuinte um gravame. Quer dizer, ele depende daquela resposta para ter o seu direito atendido. No caso do processo de compensação, ele faz a compensação e o objetivo dele, que é extinguir o crédito, é alcançado imediatamente. Ou seja, o prazo, na verdade, começa a correr contra a fazenda. Então, eu, particularmente, não vejo como aplicar esse dispositivo aos processos de decompra. Bem interessante esse argumento, conselheiro. Antes da conselheira Giovana seguir, né, eu fiquei com uma certa dúvida da preclusão, não abordei aqui, mas porque eram questões que, se o contribuinte tivesse razão, a gente abordaria de qualquer jeito, né? Vamos supor que fosse um caso de homologação tácita, mesmo que ele não tivesse dito absolutamente nada na manifestação de conformidade, creio que tal qual uma decadência, uma prescrição, uma coisa desse tipo, a gente de ofício deveria fazê-lo. Então, embora eu talvez seja melhor conhecer de toda a matéria, até porque se ele tivesse razão, o processo seria extinto, né? Acho que, de qualquer maneira, até de ofício, a gente poderia tocar nessas matérias, mas deixo para vocês também conversarem. Conselheira Giovana. Mais ou menos, eu me alinho aí à posição do conselheiro Roberto, por isso que eu deixei ele falar primeiro, eu sabia que ele iria me ajudar. Mas, assim, eu tenho uma certa dificuldade em reconhecer essa questão da matéria preclusa, porque eu acho que quando a gente reconhece, de certa forma, se não for uma coisa muito clara, a gente estaria correndo risco de um cerceamento de direito de defesa, de depois o contribuinte embargar. Então, se eu tenho dúvida acerca de se realmente aquela matéria foi atacada ou não, digamos, e aí eu vou dizer aqui, trata-se, como o conselheiro Roberto falou, de uma compensação, um pedido de compensação, que ele alega que tem um crédito e ele teria que provar, e aí ele não prova e a discussão está a matéria em discussão é o crédito, tem ou não tem. E aí existem vários fundamentos para ele justificar que tem a questão probatória, que é um dos aspectos da matéria impugnada, que seria existência ou não do crédito, que eu acho um pouco diferente quando tem aí o auto de infração, inclusive você cita a questão da revelia, matéria não impugnada em relação a determinados aspectos, quando tem, por exemplo, um auto de infração que aborda de RPJ, CSLL, PIS/COFINS, aí ele vai fazer a impugnação em relação ao RPJ, CSLL e não se manifesta em relação ao PIS e a COFINS. Isso é muito claro para mim, eu não teria dúvida em relação à matéria preclusa. Mas quando a matéria é a compensação, a existência do crédito e o aspecto probatório e a questão do prazo para a guarda do documento é um dos aspectos da prova, eu não sei até que ponto realmente ele não poderia arguir isso tão somente em sede de recurso voluntário. O que eu acho é que, na medida em que ele não arguiu isso em sede de impugnação, quem perdeu foi ele, porque ele se a gente decidir que aquilo ali que é improcedente, como a gente caminha nesse sentido, ele não vai ter direito ao reexame. Se ele tivesse arguído isso lá na DRJ, se a DRJ negasse, a gente podia pensar diferentemente. Então, eu acho que no momento que ele coloca, digamos que um argumento novo, mas acerca de uma mesma matéria, então eu estou dizendo aqui que, na verdade, a matéria do crédito da compensação, ele foi impugnado, né? Mas ele apresenta uma nova face daquilo ali, ele perdeu, né, na medida em que ele não colocou aquele argumento na primeira instância, ele perdeu o direito ao reexame daquilo ali. Mas eu acho que a gente poderia, em suma, analisar esse aspecto aqui, porque para mim não é um daqueles casos assim que objetivamente, sem sombra de dúvida, é matéria não impugnada, que se fosse eu realmente iria para reconhecer a preclusão. Então eu, tendo dúvida, eu ainda prefiro analisar
para garantir o direito de defesa do contribuinte, e quem está perdendo é ele porque não arguiu isso na primeira instância. Eu entendo dessa forma. Certo. Eu já me convenci. Está tudo tranquilo. Vou encaminhar aqui, então, por negar provimento ao recurso. Vou pegar aqueles primeiros pontos, colocar antes do mérito propriamente dito, tá? Dizer, então, que o CTN, o RIR 99, determinam que ele deveria ter a guarda desse documento até o final das discussões. Digo que o 9784 e o artigo 24 não se aplicam, lá da 11.456, não se aplica ao caso concreto, que tem fixação, inclusive, no artigo 74, de 5 anos para o participante decisório. Eu vou para o mérito e nego o provimento. Então, estou só deixando claro aqui, o voto é por negar provimento ao recurso voluntário. Eu também fiquei com medo de não falar nada, e alguém, poxa, tinha uma matéria que poderia discutir se tem preclusão ou não, e, mais ou menos na linha que a Giovana está comentando, como ele impugnou, tornou litigiosa todo o crédito tributário, pode ser só um novo argumento, digamos assim, né? Pode ser, a gente nem falar em preclusão. Então, estou indo para negar provimento ao recurso voluntário. Dúvidas, senhores, ou não? Não. Podemos escolher os votos? Conselheiro Roberto. Acompanho o relator. Conselheiro Ornelas. Acompanho o relator. Conselheiro Lisandro. Presidente, eu acompanho pelas conclusões em negar provimento por conta da preclusão. Acredito que é um precedente. O decreto 7235 não faz distinção. A matéria não foi impugnada, não é uma questão de prova, não houve um início de prova que ele aperfeiçoou depois no recurso. Na verdade, ele não impugnou a matéria, e por conta disso, o RIOCAF é um órgão recursal, né, e nós teríamos aqui ver o recurso em relação à forma da DRJ, e a DRJ não apreciou essa matéria. Então, é pelas conclusões. Tá ok, obrigado, conselheiro Lisandro. Conselheiro Rogério. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Com o relator. E conselheira Bianca. Acompanho o relator. Então, no item 110, nós teremos, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Por maioria, presidente. Desculpa. Não. É unânime. Unanimidade. Só que eu vou registrar que o conselheiro Lisandro acompanhou o voto do relator por suas conclusões. Certo? Certo. Bom, então, julgado também o item 110, nós vamos para o item 111 da pauta. Recorrente é Objective Solutions, Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas Limitada. A relatoria da conselheira Bianca. Eu peço à conselheira Bianca que faça somente o seu relatório, porque haverá a apresentação aqui da sustentação oral encaminhada pela doutora Amanda Meleiro de Castro Hall. Informo ainda que, segundo consta, que a patrona também disponibilizou o memorial, está na pasta do colegiado para quem quiser ter acesso. Conselheira Bianca, com a palavra, por gentileza. Está mudo. O áudio. Perdão. Bom dia, presidente. Obrigado. Então, tratam os presentes autos de exigência de ofício. Foi uma auditoria interna de DCTF vis-à-vis com DARFs de pagamento de imposto de renda de pessoa jurídica no valor de 138 mil. Atinente ao ano calendário 1998, penalidade de 75% em cargos moratórios de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido. Então, tem aqui os valores, eu coloquei uma tabelinha aqui no início do voto. A autoridade fiscal assevera que não foram localizados as compensações e os pagamentos de RPJ informados na declaração. Então, aqui, coloquei logo abaixo novamente uma tabelinha em que vocês podem ver os valores que foram informados na DCTF, o que teria sido compensado com DARF, o que teria sido com pagamento, e aí os débitos apurados. Na impugnação, a contribuinte trouxe os DARFs
para demonstrar a efetividade do pagamento desses valores que foram questionados. Então, em sede de primeira instância, houve na verdade, antes da DRJ, houve um procedimento de revisão interna que cancelou os créditos tributários referentes a esses DARFs que haviam sido comprovados. E aí a decisão de primeira instância, então, manteve a cobrança só em relação ao que ela havia colocado como compensações com DARFs. Em sede de recurso voluntário, a recorrente alega que houve um erro, na verdade, no preenchimento da DCTF, que, na verdade, em vez de informar o total líquido de IRPJ a pagar, ela teria declarado no campo débito apurado o valor do IRPJ devido no período antes da dedução das retenções por ela sofrida. Com isso, foi informado por equívoco o valor das retenções no campo compensações com DARF. Ou seja, onde está compensações com DARF, na verdade, ela está falando que foi o imposto de renda retido na fonte que ela está compensando. Ela alega que esses valores se refeririam a retenções na fonte e não a compensações, como poderia ser facilmente constatado, e que ela comprova com o DIPJ e o livro Razão que ela traz aos autos. Então, eu vou encerrar por aqui o relatório e vou abrir, então, para a sustentação. Ok, conselheira Bianca, agradeço. Beleza. Deixa eu ver aqui. Só pegar o link da sustentação oral. Então, eu vou só deixar no mudo o microfone para a gente iniciar aqui a sustentação oral. Vou tentar novamente, porque deu um problema aqui no link, aparentemente. Só um minuto. Senhores, eu não estou conseguindo projetar, vocês viram ali o aviso que deu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar abrir diretamente no YouTube e projetar a tela para vocês. Então, só peço que aguardem um segundo para eu ver se isso vai funcionar com o tempo. Conselheiros, eu vou então projetar diretamente do YouTube a sustentação oral. Acho que na hora de salvar as configurações, acho que ela colocou privado, alguma outra questão ali que não está permitindo que o nosso aplicativo utilize. Então, eu vou projetar aqui a sustentação oral, vou compartilhar minha tela e, ao final, a gente retorna.
Fernando, não dá para ouvir nada. Eu ia dizer a mesma coisa, não estou conseguindo ouvir. Os senhores não estão ouvindo, é isso? Não, eu também não. Exato, não está dando para. Também não estou ouvindo, não, Fernando. Certo. Vamos fazer o seguinte, eu vou solicitar a Val que interrompa um pouco a gravação. Só um minutinho aqui.